Paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Marcelo Santana e estou passando aqui mais uma vez para estar compartilhando a poderosa palavra de Deus. Desde já, eu peço a todos que venham estar se inscrevendo no canal, como também deixando o seu like e deixe também o seu comentário, porque é muito importante. E não se esqueça de clicar no sininho da notificação para que quando eu vier produzir novos vídeos, você venha a ser notificado. O tema desse vídeo de hoje é Reino de Deus em primeiro lugar. Esse é o tema. E desde já peço a você, fique comigo até o final desse vídeo, porque certamente Deus vai falar conosco. Amém? Se você pode, pegue a palavra de Deus. Vamos ler Mateus capítulo 6, verso 31 ao 34. Está escrito assim: Não andeis, pois, inquieto, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Verso 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Verso 33 é o texto-chave desse vídeo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Verso 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, usa meus lábios, fale conosco, mediante a tua poderosa palavra, por intermédio do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Observe, o Senhor está falando dentro desse contexto para os seus discípulos. Aqui nós temos a distinção de dois grupos de pessoas. No capítulo 6, no versículo 31, ele está falando para os seus discípulos não andar ansiosos em relação a essas coisas que nós precisamos do cotidiano. Nós sabemos que nós temos uma inclinação para as coisas do mundo, pois dentro do contexto o Senhor está falando de coisas que nós precisamos e necessitamos diariamente, como comer, o beber e ter roupa para se vestir. São dessas coisas que nós passamos a maior parte do nosso tempo buscando, que o Senhor está aqui falando. Então, ele está falando para o seu discípulo que há uma prioridade maior. Não que deva deixar de buscar essas coisas, mas ele está falando aqui de prioridade, primeiro lugar. Então ele segue dizendo no versículo 32, quem é as pessoas que buscam e se dedicam a essas coisas diariamente, aplica a sua vida por completo diariamente a buscar o melhor que o mundo pode oferecer, que são os gentios, porque todas essas coisas os gentios procuram. Então quem são os gentios dentro do contexto? Os gentios dentro desse contexto está se referindo às pessoas que ainda, por não conhecer a verdade, por não ter ouvido o Evangelho de Cristo, ainda permanecem numa vida de pecado, na vida de mentira, porque ainda não foram regenerados, por não ter ouvido a mensagem do Senhor. Por isso há necessidade de ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, para que eles possam ouvir e assim crer e entrar, ser inserido no corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Então observe que ele está fazendo uma distinção entre o discípulo, ou seja, o que serve ao Senhor em espírito e em verdade, com aqueles que ainda não servem o Senhor Jesus. Os que não servem buscam as coisas do mundo. Mas e os discípulos do Senhor Jesus? Qual é a sua visão? Qual é a visão que temos que ter como discípulo do Senhor? Ele segue dizendo aqui, o versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, qual é a visão do discípulo, o verdadeiro discípulo, aquele que verdadeiramente, genuinamente, houve uma transformação e uma conversão? Qual é a visão desses discípulos? Reino de Deus em primeiro lugar. Não é, observe e entenda, que o Senhor Jesus não está falando para nós não trabalhar, mas ao contrário, a Bíblia ensina para nós trabalhar, porque aquele que não trabalha não é digno também de comer. Mas a obra de Cristo é um trabalho, e é um trabalho extenso, porque grande é a seara do Senhor. Então, o Senhor Jesus está trazendo algo aqui para os seus discípulos, para mim e para você, sobre prioridade. Qual tem sido a minha prioridade? Qual tem sido a sua prioridade como servo,
como serva de Cristo no seu cotidiano. Porque é bem verdade que muitas vezes nós ficamos tão ansiosos, mesmo sendo discípulo de Cristo, pela uma porta que se fecha, pela dificuldade dentro de casa, algumas privações que vêm, porque isso acontece tanto na vida daqueles que servem, como na vida daqueles que não servem também. Então é importante nós entender isso, que todos dentro desse contexto passam situações e privações, tanto servo como não servo, passa dificuldades, porta de emprego se fecha, vem enfermidade, vem luta dentro de casamento, problemas no relacionamento com os filhos nas drogas, enfim, uma série de problemas que nós estamos sujeitos, tanto servo como não servo, diariamente. Então é importante nós entender isso, sempre vamos ter problemas, às vezes maiores, às vezes menores, mas certo é que nós vamos ter problemas, pois estamos num mundo inconstante, que é onde está o problema, pois o mundo já está maligno. A nossa paz e o nosso descanso só vai acontecer quando Cristo vier buscar a sua igreja e assim a gente entrar na eternidade com o corpo glorificado. Então, haverá descanso. Até lá, temos que perseverar. Então, observe, a maior parte do tempo o ser humano dedica a essas coisas, a ter uma casa boa, a comer bem, a se vestir bem, a beber, é a necessidade do corpo físico. E o Senhor não está proibindo isso. Ao contrário, Ele está falando, novamente eu repito, de prioridade. Que o seu discípulo tem que ter uma visão diferente daqueles que ele se dirige como os gentios, que são os que não se converteram ainda. E ele fala da provisão de Deus para o seu discípulo, ou seja, para aqueles que priorizam o reino e a sua justiça. E é algo que nós vamos falar mais na frente sobre o reino e a justiça. Então, observe, ele fala aqui no versículo 32, a parte final do verso, assim: de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Quais são todas essas coisas? Nós podemos observar, se nós voltar em todo o contexto, ele está falando, ele fala sobre Salomão, ele fala, Salomão em toda a sua glória não se vestiu como um lírio, que hoje existe e amanhã é lançado no forno. Vocês não terão mais valor do que esse lírio, homens de pequena fé. No versículo 30, o exemplo nós vamos ler aqui, está escrito assim: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Por que homem de pequena fé? Porque muitas vezes nós nos colocamos e nós tomamos uma posição de um homem ou uma mulher de pequena fé. Não acreditamos que o Senhor é o Deus da provisão. Ele está falando aqui dentro desse contexto de provisão. Aquilo que o Senhor prepara para o seu discípulo, uma vez que nós priorizamos fazer a vontade do Senhor, que é anunciar o reino de Deus e a sua justiça. Então, o Senhor está tratando com essa preocupação que há no coração de todos os seres humanos, e não é diferente na vida daqueles que servem o Senhor. Certamente tem pessoas assistindo esse vídeo que está passando algumas privações, que serve um servo de Deus, às vezes nem entende porque passa algumas privações, entendendo que servos e servas do Senhor não deva passar privações, porque tem muitas pessoas que têm esse entendimento. Não, eu sirvo ao Senhor e por servir ao Senhor eu não tenho que passar luta, eu não tenho que passar privação, mas isso a Bíblia não ensina. A palavra do Senhor ensina ao contrário, que nós íamos sermos perseguidos, até mesmo mortos, como a gente vê muitos exemplos dentro das Escrituras. Passamos a passar privações, necessidades cotidiano. Muitas vezes queremos algumas coisas e não temos. Muitas vezes estamos desempregados, mas o Senhor está ali provendo. O Senhor está ali trabalhando de uma forma poderosa na nossa vida. Então o Senhor está trazendo isso ao meu e teu coração para nos dar o entendimento disso. Olha, a visão de cada um de vocês, meus discípulos, meus seguidores, que entende a minha palavra, que entendeu o contexto da minha morte e ressurreição, é uma visão diferente. Busca o reino de Deus e ainda que trabalhe, esteja trabalhando, venha estar constantemente pregando, cumprindo o seu ministério, orando, intercedendo, levando o reino de Deus aos corações que ainda não receberam o reino do Senhor, ou seja, o evangelho de Cristo, a palavra do Senhor. Amém? Então, observe que o Senhor, Ele cuida, Ele zela, Ele
prover o alimento, Ele abre a porta, Ele dá a vitória, porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir. Eu vou continuar falando disso no segundo vídeo, amém? Fique na paz.